Caros estudantes, nós temos que perceber o seguinte, que não há o certo nem o errado, nós temos que adequar ao nosso leitor. Então, se você usa a impessoalidade, a clareza, a objetividade, a coerência, a coesão, você está adequando o seu texto àquela situação. Diferente de quando você faz um bilhete, né? Para sua mãe, para o seu amigo, sua amiga, uma produção mais impessoal, em que você não tem que levar muito em conta, vamos dizer assim, todos esses trâmites, todos esses passos para produzir o seu texto, mas que ele esteja adequado à situação. O que você quer informar, o que você quer dizer, é isso que você tem que pensar, se o leitor vai compreender aquilo que você quer passar. Tá? Então tem que ser adequado ao leitor, a linguagem tem que ser adequada a quem vai ler a sua produção. Texto, ele é uma sequência oral, né, verbal, de palavras escritas ou faladas e que formam sentido. Ele tem que ter sentido para um determinado grupo, para uma determinada pessoa. Então ele tem que ser adequado. Coloque isso, toda vez que você vai produzir um texto, pense em quem vai ler o seu texto. Será que a pessoa vai compreender o que você está dizendo? A linguagem é apropriada para essa pessoa que vai ler? Né? O vocabulário? Então pense no leitor. Aí você começa a produzir o seu texto adequando-o a quem você quer enviar. Bom, para produzir um texto com clareza, é fundamental que o autor evite a construção de frases ambíguas. E ao construir seu texto, use orações independentes, ou seja, orações coordenadas. Nós temos um exemplo aqui, ó. Leia atentamente. Ao circular pela garagem, o vigia encontrou um guarda-chuva sobre o capô de um automóvel cujo dono desconhecia. Quais os dois sentidos possíveis do período acima? Ou seja, de quem era o guarda-chuva, né? Porque o vigia conhecia. Ele desconhecia o dono do automóvel ou o dono do guarda-chuva? Vejam que esse período é um período ambíguo. Ele não nos dá assim, uma direção de quem é que o vigia está questionando. O que é que o vigia está questionando? Se é o dono do automóvel ou o dono do guarda-chuva. E isso não pode haver no seu texto, essa ambiguidade. A não ser quando você vai produzir um texto em que você realmente queira levar o leitor a pensar em algo que na verdade não é o que você quer dizer no texto, né? Porque nós temos textos assim também. Mas no texto oficial isso não pode acontecer. Então tem que ter a clareza. Falando agora em coerência. Coerência é você fazer uma ligação das partes com o todo. Ou seja, tudo que você for dizer naquele texto tem que estar contextualizado, não pode fugir daquilo que você quer dizer, daquele tema, daquele assunto proposto. Aqui nós temos um exemplo. Um sujeito resolve contar uma piada num velório. Pergunte-se: a situação lutuosa permite que o decoro seja quebrado e risos apareçam em torno do defunto? Não. Está vendo que é incoerente a postura dessa pessoa? Porque o contexto em si não é propício à piada, né? Uma outra situação. Numa prova de redação, o candidato saiu com a seguinte pérola: a palidez do sol tropical refletia nas águas do rio Amazonas. Pergunte: o sol tropical é pálido? Quando ficará corado? Você vê que foi incoerente uma palavra que ele colocou, né, na frase dele, no período que ele construiu. Foi contraditório, vamos dizer assim, aquilo até que ele queria dizer, né? Que a palidez do sol tropical refletia nas águas do rio Amazonas. Não, foi incoerente. Tá? Então, às vezes, uma palavra
ela perde toda, né, a credibilidade, vamos dizer assim, do seu texto. Olha esse aqui mais ainda. O meu clube estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta. Deu um passo à frente. Ele tomou a decisão correta? Dando um passo à frente? Claro que não. Ele caiu no precipício. Então, num daqueles exercícios que nós fizemos de revisão, né, tinha lá dois períodos que vocês tinham que identificar a incoerência e reescrever. E lembram que um falava dos jovens, né, da bebida, e que essa lei tinha que ser revogada. A palavra revogada, ela terminou desconstruindo, vamos dizer assim, todo o período, porque diz que essa lei tinha que ser retirada de circulação, ela não poderia ser mais imposta. Então acabou com toda a credibilidade daquele texto. Assim aconteceu aqui nesse último exemplo, em que o clube estava à beira do precipício e tomou a decisão correta de dar um passo à frente. Não, ele teria que ter falado que tomou a decisão correta de intensificar os treinos, né, o treinamento, alguma coisa assim. Porque é um time de futebol. Mas ele foi incoerente na sua palavra e o seu texto ficou sem nexo. Tá? Então, concluindo, é fundamental a manutenção de sentido entre os elementos textuais. Então, às vezes a pessoa quer colocar uma palavra rebuscada, uma palavra mais difícil, que ela ouviu dizer, mas naquele contexto ela não é adequada. Aí ele perde todo o texto que ele veio construindo com bastante coerência, com coesão, com clareza, porque de uma palavra ele perde tudo.